Gente, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que permite que municípios e também o Distrito Federal fiscalizem distribuidoras de energia elétrica. Estamos falando dessa crise provocada em São Paulo, que pode acontecer também em outras regiões. Já vimos acontecer no passado também em outros estados brasileiros. Vamos agora até Brasília. A gente vai falar com o Caian Messina, que está acompanhando essa história e vai contar mais informações para a gente. Boa tarde, Caian. Bem-vindo aqui ao Entre Nós. Oi, boa tarde, Renan, boa tarde, Ju, boa tarde, Frumento, e também aos nossos queridos telespectadores. Impressionante o que uma crise não faz, né? Não é? Porque esse projeto foi apresentado no dia 16 de maio na Câmara dos Deputados, estava praticamente esquecido nas profundas gavetas da casa, mas agora, diante do caos que se instalou em São Paulo, houve realmente um pedido de urgência apresentado ontem, votado ontem, aprovado ontem, e em menos de 24 horas houve a aprovação total dessa proposta, que agora então segue para o Senado da República. Em síntese, ela prevê que as prefeituras terão o poder de fechar convênios para também fiscalizar as operadoras de energia elétrica. Hoje, apenas a União, por meio da ANEEL, os estados e o Distrito Federal têm essa possibilidade de fiscalização. Agora, a proposta aprovada prevê que os prefeitos também podem fazer convênios para que eles também possam ajudar a fiscalizar. E não apenas isso, eles terão, assim como União, estados e Distrito Federal, a possibilidade de opinar quando houver, por exemplo, a necessidade de renovação de um contrato de uma operadora de energia elétrica, também vão opinar diante da possibilidade de cassação desse contrato, de que o contrato realmente seja terminado. Enfim, é uma proposta que acaba dando mais poder, então, para as prefeituras. Agora, o texto segue para o Senado e a expectativa é de aprovação também dentro de, no máximo, mais 2 meses, pessoal. Obrigado, Caian, pelas suas informações aí direto de Brasília, algo que a gente vai acompanhar. E aqui, Frumento, a gente já viu uma movimentação, estava trazendo aqui no começo do Entre Nós, essa informação do governo de São Paulo, divulgada agora há pouco pela Defesa Civil, que vai colocar esses agentes dentro dos centros de comando das empresas. São 5 distribuidoras aqui em São Paulo, 5 empresas que fazem distribuição de energia, para acompanhar agora essa chuva, essa próxima chuva do fim de semana, que deve vir forte. 200 milímetros é a previsão para a parte do estado de São Paulo, e com rajadas de vento de 60 quilômetros por hora, E são diferentes dos projetos a partir de agora, também, que buscam aumentar a fiscalização na empresa distribuidora de energia. Aqui na Assembleia Legislativa também já há um projeto que deve permitir com que a agência reguladora estadual passe a fazer uma fiscalização mais efetiva na Enel, a companhia que não só distribui a energia aqui para a capital paulista, mas também para outros 23 municípios da Grande São Paulo. A gente segue falando deste assunto. O Arthur Coelho está por aqui, traz informações ao vivo para a gente, porque a Enel anunciou que normalizou a distribuição da energia elétrica, mas não é bem assim, hein, Arthur? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Exatamente. Boa tarde. Esse anúncio da normalidade da energia aconteceu horas antes de vencer aquele prazo dado tanto pelo Ministério de Minas e Energia quanto pela Justiça para que a luz fosse restabelecida em todas as cidades. Pela manhã, a Enel informou que pelo menos 36 mil imóveis ou estabelecimentos ainda estavam sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. O CEO da Enel, a concessionária responsável pela distribuição de energia, o Guilherme Lencastre, afirmou que a operação da companhia está muito próxima do normal em dias de eventos extremos. Segundo ele, 99% das demandas de podas de árvore deste temporal, que aconteceu na última sexta-feira, já foram atendidas. E a gente lembra que ontem a Prefeitura de São Paulo divulgou uns dados de que a empresa só podou 1% das árvores próximas à rede elétrica. O CEO informou também nesta manhã que as ocorrências de hoje são casos registrados a partir do dia 13, mas nenhum registrado nos dias 11 e 12, imediatamente após o temporal. O representante corrigiu, inclusive, a informação dos clientes impactados por este temporal, que passou para mais de 3 milhões de endereços. A gente ouve agora. Que esses 1 milhão de clientes conseguiram ser restabelecidos em tão pouco tempo. Isso aconteceu e é possível, e acontece porque a gente tem tecnologia na rede. A tecnologia que é capaz de identificar as interrupções, remanejar o fluxo de energia e fazer esse restabelecimento de alguma maneira automática e, nas próximas horas, inclusive remotamente manual, dos nossos operadores.
Nós temos um registro de todas essas ocorrências. Esse é um processo transparente. Essa foi uma situação real e que todos os dados estão disponíveis para a nossa agentes reguladores. Ele também foi questionado sobre o funcionamento da empresa, a permanência também. Ele disse que é necessário uma modernização na concessão da empresa para melhorar o funcionamento em São Paulo. Os contratos de concessões foram pensados e foram viabilizados há décadas atrás, em uma circunstância onde o cenário era totalmente diferente, principalmente com relação aos eventos climáticos, sem dúvida. A curva que nós estamos estudando para a região metropolitana de São Paulo mostra que os ventos que nos atingiram são recordes. A modernização dos contratos é importante para que tenhamos flexibilidade. Precisamos ter incentivos para investimento em resiliência, mas isso sozinho não vai resolver o problema. Essa é uma das medidas. Que outras medidas? Previsão climática, eu já falei para os senhores. Que outras medidas? Medidas de adaptação. E como vocês bem lembraram, para esse fim de semana, quando há a previsão de temporal e ventos de pelo menos 60 km por hora, a Enel diz que vai manter as equipes extras que estão nas ruas da Grande São Paulo neste momento para atender a população. Obrigado, Arthur, pelas suas informações. A gente vê, né, Frumento, Ju, que temos um dia ainda bonito aqui em São Paulo, mas a previsão é mesmo para o fim de semana de que tudo mude por aqui, a gente veja os ventos fortes e a chuva. E tem dois pontos aí, um na fala do presidente da Enel e um outro na fala do representante da Defesa Civil lá no estado de São Paulo. O primeiro desse do representante da Enel é que ele fala como se não fosse um serviço essencial, o da energia elétrica, né? A gente está falando de um serviço essencial que afeta diretamente a vida das pessoas. Ouvimos aqui na programação da Band News pessoas diretamente afetadas por essa falta de energia, a vida delas afetada, a saúde delas afetada. Então estamos falando de um serviço essencial. Precisa atualizar contrato, é uma grande questão burocrática, mas é a vida das pessoas e a distribuição de energia elétrica. E um outro ponto que isso chama, uma coisa que chama atenção na fala do representante da Defesa Civil de São Paulo é por que esse plano armado agora para essa chuva que vem tão forte quanto da semana passada não foi pensada antes também. Não só um plano da Defesa Civil de fazer esse acompanhamento maior, mas dessa mobilização gigante. Porque se sabíamos que viria uma chuva de ventos, como foi o que aconteceu com ventos de mais de 100 km por hora, não havia um esquema pronto, preventivo para lidar com essa situação. Agora está se fazendo esse espetáculo, fazendo esse anúncio, mas é mais do que obrigação dessas pessoas estarem preparadas, quando a gente fala da Defesa Civil, das autoridades públicas, estarem preparadas para atender a população em situações adversas, inesperadas como essas, de chuvas fortes com muitos ventos. Parece que estão falando óbvio, né, Renan? Você está colocando bem, porque não é a primeira vez, né? A gente agora, a todo momento, qualquer situação não tem luz e fica um empurrando para o outro, como a gente tem falado, quando na verdade não se ataca ao centro da questão, que é o fato de que o contrato e o serviço prestado pela Enel hoje aqui em São Paulo, ele já não está de acordo com a realidade climática, com a necessidade de investimentos necessária para dar conta desse vento forte que faz parte agora da nossa realidade. Daí vão ficar fazendo o quê? Empurrando, esperando o contrato acabar e deixando a população numa situação como está acontecendo nesse momento de emergência. Então, é algo inacreditável que está acontecendo aqui em São Paulo. Ju, e essa questão só tem deixado também mais evidente a necessidade dessas revisões contratuais, né? A gente está falando agora desse contrato, é um contrato de 30 anos de concessão, tá? Vencendo agora em 2028, um contrato que não prevê uma revisão aí nos seus parâmetros de qualidade. O mesmo aconteceu nos aeroportos, né? A gente viu aí contratos de 20, 30 anos, em que as companhias passam depois de 10 anos, querem rever, mas isso não está previsto em contrato. Então a gente vai ter que repensar também um pouco dessa regulamentação, desses contratos. Exato. É algo que a gente vai ter que formatar melhor para que a gente não tenha esses problemas se repetindo a partir de agora. Exatamente. Muita gente tem me perguntado, então privatização é ruim? Privatização não é ruim, desde que o serviço de regulação ele funcione, né? Tem que ser boas regras e uma fiscalização à altura. É isso que a gente tem que cobrar. A gente vai voltar a falar desse assunto aqui no Entre Nós e reforçando o espaço aberto para você que ainda está com falta de luz ou que a luz está oscilando, está indo e voltando, está com medo dessa próxima chuva, faz o seu relato aqui para a gente pelo nosso WhatsApp 11 999 592
22,100. Agora, 2h14, a gente vai para o Rio de Janeiro para voltar a falar daquela história dos órgãos infectados por HIV que foram repassados, doados para transplante no Rio de Janeiro. Tem novidades sobre essa história. A Polícia Civil ouviu mais cedo um dos sócios proprietários desse laboratório investigado na Baixada Fluminense. Até o momento, 4 pessoas foram presas. O João Boeri está aqui com a gente, tem mais informações. Boa tarde, João. Oi, Renan. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Dia muito movimentado na cidade da polícia, zona norte do Rio. A gente teve 2 depoimentos. Investigadores ouviram 2 pessoas durante a manhã e iniciozinho da tarde de hoje. O sócio, um dos 3 sócios, Matheus Salles Bandoli, prestou um novo depoimento aos investigadores. A gente não teve acesso ainda na saída da Delegacia do Consumidor. Quando ele acabou esse depoimento, não quis falar com a imprensa e também a defesa dele também não quis falar sobre o que foi dito nesse segundo depoimento em que ele deu aos investigadores. Isso já tinha acontecido na segunda-feira, durante a Operação Verum, deflagrada pela Polícia Civil, quando ele foi conduzido pelos policiais a prestar esclarecimentos. O outro depoimento que a gente teve terminou agora há pouco, terminou minutos atrás, um depoimento que durou um pouco mais de 3 horas. Se trata de uma outra funcionária do laboratório PCS Lab, Ariel Santos. Essa Ariel ainda não tinha aparecido em todo esse caso, que foi revelado com exclusividade pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação na sexta-feira. Ela só aparece no depoimento de Vanilson Fernandes dos Santos, que foi preso na segunda-feira junto com o sócio proprietário Walter Vieira. O que disse Vanilson Fernandes dos Santos? Disse que a verificação no sistema, a fiscalização no sistema, também era responsabilidade de Ariel Santos, que aí foi intimada pelos investigadores a prestar esse depoimento na manhã de hoje na cidade da polícia. Ela ficou acompanhada do advogado dela. O advogado, quando acabou o depoimento, falou bem rapidamente com a imprensa, disse que vai divulgar uma nota ao longo do dia de hoje, mas disse que a cliente é inocente, que foi contratada para fazer uma função inicialmente no laboratório e depois chegou a ser promovida, mas não entrou muito em detalhes. Disse que vai justificar e falar o que foi dito no depoimento ao longo do dia. Para a gente finalizar, teve uma novidade também em relação à contratação emergencial do novo laboratório que vai assumir os serviços em 12 unidades de saúde do Rio, exceto a Central Estadual de Transplantes, que fica com o Hemorrio. Nesse momento, Fundação Saúde fazendo a análise técnica e de documentações do laboratório Rocha e Fonseca Diagnósticos, que passou a se chamar Laboratório Dr. Canaã. Obrigado, viu, João Boeri, pelas informações direto do Rio de Janeiro. A gente vai agora a Salvador. Por lá, o presidente Lula está realizando uma série de anúncios hoje. Já anunciou nesta manhã R$1 bilhão em recursos para creches, escolas e também para o transporte escolar na Bahia. Quem acompanhou a passagem do petista por Salvador, pela capital baiana, foi a repórter Verena Veloso, que tem mais informações para a gente. Boa tarde para vocês, ótima tarde a todos que nos acompanham. Estou aqui no Parque de Exposições da capital baiana, onde aconteceu agora há pouco a cerimônia de anúncio da expansão do programa Pé de Meia na Bahia. Esse evento contou com a presença do presidente Lula, ele que destacou a importância do programa, que tem o objetivo de garantir a permanência de jovens inscritos no CadÚnico, que são aí beneficiados por esse programa Pé de Meia, com o intuito de que eles concluam o ensino médio. E olha só, segundo o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana esteve presente também nesse evento. Antes, aqui na Bahia, eram cerca de 260 mil jovens beneficiados pelo Pé de Meia. Agora, com a expansão, são 406 mil estudantes que vão passar a receber esse benefício. Além disso, o presidente Lula também destacou que o senador Otto Alencar vai assumir provisoriamente o lugar do Jacques Wagner como líder do governo no Senado, enquanto Wagner passa por um processo de recuperação, vai realizar uma cirurgia, um procedimento no tornozelo. Enquanto ele se recupera, é o Otto Alencar que vai assumir esse lugar aí de líder do governo no Senado. Volto com vocês. Obrigado, Verena, pelas suas informações. Ju, eu vou, para te passar a bola, ou para te passar a batata quente, eu vou me utilizar dessa expressão, porque foi uma expressão usada pelo ministro Haddad, numa entrevista que deu a Mônica Bergamo nessa semana, falando da batata quente e dos gastos que está sendo repassada, e é algo que ele tem discutido com o presidente Lula. Ele cita justamente esse ponto que a Verena traz desse evento do Pé de Meia de hoje, que é extremamente importante. Quando a gente fala da área de educação, investimentos são importantes, mas o governo precisa decidir
onde vai cortar e precisa fazer cortes importantes. E a educação é um desses pontos e a gente viu esse anúncio importante hoje, né? Pois é importante, Renan, quando a gente fala em corte, não é corte, é reduzir o ritmo de crescimento do gasto, né? Então, muita gente pensa, bom, colocava 100 e agora a pressão para colocar 80. Não, o que acontece? A discussão, até quando o presidente Lula, você vê que ele faz um discurso ali dizendo que tem uma dificuldade de tomar essa decisão, embora não seja corte, seja uma defesa de que o ritmo de crescimento dos gastos em saúde, em educação, em outras áreas também, mas são duas áreas sensíveis, claro, para o presidente poder fazer politicamente uma defesa, como se na prática estivesse defendendo um corte de gastos, né? Mas quando o que a equipe técnica vem apresentando são fórmulas para que esse crescimento ele seja mais devagar do que está sendo nesse momento. E aí o presidente Lula insiste nessa dificuldade de tomar a decisão de fazer essas mudanças que promovam uma contenção no ritmo de crescimento do gasto público, que é o grande calcanhar de Aquiles hoje da economia brasileira, né? Fazer essa mensagem, entregar esse equilíbrio das contas públicas para que a gente possa ver uma melhora na reação do dólar, dos juros e tudo mais, né, da inflação. Aí o presidente Lula fala assim em Salvador, eu quero dizer em alto e bom som, educação e saúde não são gastos, é preciso parar com essa bobagem. E quando ele fala isso, é claro que se fizer um bom investimento em saúde, educação, qualquer outra área, em segurança, em transporte, é um bom gasto, é um investimento. Só que isso sai do caixa, o dinheiro sai do caixa do governo. Então a questão é fazer escolhas, Renan. O que está se esperando nesse momento é que você tem uma percepção de que a equipe econômica ela está para anunciar e está muito alinhada a essa necessidade de mostrar para o presidente Lula, por exemplo, que o crescimento em saúde e educação hoje, ele funciona da seguinte maneira, aumenta a arrecadação de impostos, automaticamente aumenta em saúde e educação na mesma proporção. Então, que não necessariamente precisa acontecer dessa maneira, que pode ter uma outra fórmula para que contribua para um equilíbrio, para que sobre, inclusive, para outras áreas. Então, é um debate que a equipe econômica parece muito imbuída dessa questão, mas há uma dúvida se o presidente Lula, politicamente, ele até pode acreditar nisso, mas se politicamente ele teria a capacidade de tomar essa decisão, e aí você tem aquela pulga atrás da orelha, e a cada fala dele tem essa desconfiança. Então vamos aguardar, o pacote do governo está para ser anunciado pela equipe econômica, a ideia é que eles possam tentar mexer nesse percentual que acompanha investimento ou gasto em saúde e educação, e também apertar as regras para a entrada em alguns programas sociais, como o BPC, como a bônus salarial também. O BPC está bem no foco, né? Está bem no foco, porque é previdenciário e também tem essa discussão que o BPC deveria ser reajustado pela inflação e não acompanhar também o crescimento do salário mínimo. Então, são essas regrinhas que estão sendo discutidas, ou seja, é continuar crescendo, mas crescendo num ritmo mais moderado. Esses planos, esses pacotes do governo. E esse ponto que você traz, você falou, você citou, tem a política acima de tudo. E é uma coisa que o Haddad falou nessa entrevista para a Mônica, que qualquer pessoa que entenda um pouco de economia pode apresentar uma planilha e dizer onde corta. Pois é. O problema é convencer o presidente, convencer o Congresso, convencer o Arthur Lira, conversar com a base de apoio do presidente. Combinar enfim, com os russos, né? Combinar com os russos. Aí que está o mistério, precisa ter uma figura que não é só uma pessoa que faz planilha, né? Faz orçamento. Exatamente. Mas ontem os banqueiros, né, os administradores dos grandes bancos do Brasil estiveram com o presidente Lula e saíram de lá acreditando que ele encamparia aí as ideias do Fernando Haddad. Pelo menos foi isso que fizeram chegar aos jornalistas, né? Tem que ver se esse discurso está mantido. Pois é, e a cobrança é essa, né, de baixar juro, porque realmente o juro no Brasil é muito caro, não só o juro básico, a taxa Selic, mas o juro que a gente encontra nos bancos. Então passa por uma discussão ampla, estrutural, mas dentro dela está também a discussão desse juro alto, que é como se fosse um prêmio que os investidores cobram do fato do Brasil não ser um país que está convencendo em relação à capacidade de entregar a responsabilidade fiscal.
Bom, até às 4 horas da tarde, Juliana vai estar aqui com a gente. Vamos falar mais de economia aqui no nosso Entre Nós. Agora tem chamado da nossa reportagem no Paraná, gente, mudando de assunto por aqui, porque a Polícia Civil lá do estado prendeu mais de 30 pessoas durante uma operação contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Essa ação acontece no estado do Paraná e também em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. Quem tem mais informações para a gente é a Brenda Nierovski. Boa tarde, Renan, Boa e a todos tarde. que nos acompanham. 35 pessoas foram presas nessa operação, como você comentou, que foi realizada em 3 estados. Então, foram mais de 13 cidades que foram realizadas com 130 mandados. Foram apreendidas armas, drogas, 9 veículos e também 40 contas foram bloqueadas. Essa operação também contou com o sequestro de um imóvel que seria usado para o pagamento de um traficante que está preso no Mato Grosso do Sul. Agora, os envolvidos por esse crime vão responder por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, posse e porte ilegal de armas de fogo e também organização criminosa. Essas investigações da Polícia Civil começaram em novembro do ano passado e revelaram que 2 irmãos estavam liderando esse esquema. Eles adquiriam as drogas no Mato Grosso do Sul e depois distribuíam em cidades do Paraná e também de Santa Catarina. Essa droga ela era transportada por meio de mulas, que são pessoas que são pagas, né, para transportar os entorpecentes em ônibus interestaduais e também em fundos falsos de veículos. A estimativa é que mais de 13 milhões de reais tenham sido movimentados por esse grupo nos últimos 3 anos. Essa operação contou com 250 policiais e também contou com helicópteros e cães para encontrar essas armas e essas drogas. Obrigado, viu, Brenda, pelas suas informações. A gente segue agora girando a nossa reportagem. Vamos a Belo Horizonte, porque o Brasil, preste atenção nessa estatística, o Brasil está registrando mais mortes por dengue do que por Covid-19. Isso está acontecendo pela primeira vez desde o início da pandemia lá atrás, no ano de 2020. Quem tem mais detalhes sobre esses números e sobre esse alerta também, porque é preciso ficar atento agora com a dengue nesse período da aproximação do verão, é a Gabriela Oliveira, direto de Belo Horizonte. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos aí no estúdio e a todos que nos acompanham aqui no Entre Nós. É isso mesmo. Esses dados, essa afirmação, né, que a dengue está fazendo mais vítimas que a Covid-19 é do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado ontem, que já foram registradas mais de 5.600 mortes pela doença transmitida pelo Aedes aegypti em 2024. A incidência da doença disparou com mais de 9 milhões de casos neste ano, refletindo uma crise de saúde pública ainda sem solução. Já o painel da Covid-19 registra um pouco mais de 4.900 mortes pelo coronavírus. Em 2023, o Brasil teve 1.094 mortes por dengue. Já a Covid-19 matou 14.785 pessoas no ano passado. São Paulo lidera a lista de casos prováveis de dengue, seguido aqui por Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Paraná. Os estados concentram mais de 87% das ocorrências. Diante desses números, a Fiocruz formalizou ao Ministério da Saúde um pedido de parceria para o desenvolvimento produtivo na produção nacional da vacina contra a dengue, a Qdenga. O acordo com o laboratório japonês Takeda, responsável pelo imunizante, vai possibilitar a transferência de tecnologia para a produção do imunizante no país. Em nota, a Fiocruz informou que os detalhes vão ser informados após a avaliação da proposta encaminhada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. Muito chocante essa informação, esse dado que a Gabi traz, né? É importante que a ciência trabalhe na construção de vacinas, de jeitos de combater, de enfrentar essa doença, mas assim como a Covid-19, a dengue também tem essa importância coletiva da gente estar todo mundo unido para frear o avanço dessa doença, e a gente já sabe como se prevenir, como evitar que os nossos espaços, vasos de planta, quintal, enfim, os espaços que a gente consegue controlar virem criadouros do mosquito Aedes aegypti. Gente, agora 2 horas e 28 minutos, vamos voltar a falar de uma situação da morte do Liam Payne, um artista bastante famoso, causou comoção a morte dele na Argentina, e temos informações a respeito da autópsia, possivelmente da causa da morte desse artista. O João Vieira, editor de internacional aqui da Band News TV, está com a gente e traz essas informações. Oi, João, boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a Ju, Frumento, a quem nos acompanha.
A autópsia ainda não foi oficialmente divulgada, mas parte dela já se tornou pública, viu? Isso porque a autópsia foi repassada, pelo menos os resultados iniciais dela foram repassados à Procuradoria da Argentina e o jornal Clarim, um dos principais da Argentina, teve acesso a essas informações, nas quais os peritos responsáveis por essa autópsia dizem que o Liam Payne morreu por causa de politraumatismos causados por hemorragias interna e externa. Os peritos chamam esse exame realizado, esse primeiro exame, de um exame macroscópico, sem, por exemplo, fazer um exame toxicológico, que é o que muita gente quer saber, porque foram encontrados no quarto do Liam Payne, lá na Argentina, algumas substâncias suspeitas que se assemelham, por exemplo, a drogas. Bebidas foram encontradas. Agora, se as drogas foram, só os exames podem comprovar. Por isso, resta essa dúvida para identificar se o que causou, aliás, a queda. A queda causou a morte, mas antes disso, o que o fez cair? A perícia também chegou à conclusão de que esses traumatismos aconteceram em várias partes do corpo dele, no crânio, no tórax, no abdômen e membros que contribuíram para esse mecanismo de morte. É a expressão usada pelas equipes de perícia da Argentina. Disseram também que quando ele caiu, ele estava em estado de semi ou total inconsciência, mostrando realmente que, ao que parece, não foi um crime, mas sim um acidente que pode ter sido provocado por algum tipo de surto, por o uso de algum tipo de substância ilícita. Ainda assim, são só indicações, ainda não há confirmações realmente do que aconteceu. Nos próximos dias, a gente deve receber alguma novidade em relação a isso. Obrigado, João, pelas suas informações. Vamos acompanhar, ficar de olho nessa história. Vale. Agora, 2h31, a gente vai fazer a primeira pausa no Entre Nós de hoje. Daqui a pouco voltaremos com mais notícias do Brasil e do mundo, também com a sua participação. Hoje é dia da MPB, viu? Tava vendo aqui, dia da música popular brasileira. Sei que a Ju gosta bastante. Já treinou lá o DJ no seu lugar? A gente tá estudando aqui. Você bem sabe, tá, Juliana? Pode deixar com ele consegue. Ele dá conta, né? Ele dá conta. Mas você indica hoje, me manda um WhatsApp tá, aqui pra gente... Pra você encerrar o jornal de hoje, então. Combinado, vou pensar. Você vai escolher a música. Pensa MPB, bem. hein? MPB pra gente encerrar o Entre Nós de hoje. Vamos fazer uma pausa, a gente volta já. Até já. Até já.